Vamos continuar com a aula sobre Linux. A gente vai falar sobre algumas coisas como o Root File System, algumas ferramentas e BusyBox. E é uma aula que é basicamente para vocês conhecerem alguma das coisas que tem disponíveis, se vocês precisarem de alguma maneira customizar ou usar alguma versão mais específica do Linux no sistema de vocês, como eu falei, por exemplo, numa Panda Board da vida ou alguma outra placa que esteja no intermediário entre sistemas embarcados mais simples e que a gente não precise especificamente de um PC, de um sistema complexo e caro de PC para construir o nosso sistema. Então, vamos começar com o Root File System e algumas outras coisas. A gente já viu que o kernel é apenas uma parte do sistema, certo? E a gente vai ver o Root File System, um pouco mais sobre o processo de inicialização, o BusyBox e ferramentas de desenvolvimento. Primeira coisa do Root File System é que, cuidado, ele não tem nada a ver com ter acesso a root, quer dizer, a administração do sistema. Ele basicamente, o Root File System, ele define a estrutura, ele representa a estrutura do sistema de arquivos, quer dizer, root ele é a parte principal, é a primeira parte de uma árvore de arquivos. Dito isso, nós temos os arquivos organizados numa estrutura, certo? E ela é muito importante, porque é a partir dessa estrutura de arquivos que os programas utilitários para o boot do sistema são chamados, serviços, drivers, certo? E a gente tem vários sistemas de arquivos para organizar esse root file system que não vem ao caso. A gente não vai entrar em detalhes aqui porque realmente isso aqui é uma coisa mais de sistemas operacionais. O que a gente está mostrando aqui para vocês é que existe esse root file system aqui que começa dessa barra e tem uma certa estrutura a ser seguida. Nota então, qual é essa estrutura? Ela é definida pelo File System Hierarchy Standard, que é uma padronização de organização dos diretórios, ou como a gente chama hoje de pasta, e suas funções, que pode ser achado nesse link aqui. E uma coisa que é importante notar é que algumas implementações diferentes do Linux são flexíveis em relação a isso aí, inclusive para sermos embarcados. Mas, em contrapartida, também é importante notar que geralmente, mesmo que sejam sabores, digamos assim, diferentes de Linux, até um sabor bem diferente, que a gente pode considerar um branch do Linux, que é o próprio Android, o próprio Android ele segue muito do File System Hierarchy Standard, certo? Então, como é que é? Não vamos entrar em detalhes aqui, mas tem algumas coisas aqui, por exemplo, aqui, ó, o boot, arquivos temporários, arquivos usuários, que mais aqui? As libraries, onde os discos são montados, discos e todo I/O é montado, os binários. Isso aqui é uma coisa muito comum e, novamente, não é inventado pelo Linux, é uma herança do Unix, certo, gente? Então, por exemplo, lá o home, uh, home caco, né? Por exemplo, aqui é onde está os meus arquivos pessoais. E em sistemas embarcados, pra gente, como a gente tem às vezes restrição de espaço, por exemplo, novamente se a gente tem uma placa aí, daqui a pouco a gente tem um 16 MB de flash ou 32 MB de flash, o que não é incomum, né? Ou talvez até 512 MB de flash, mas a gente tem alguns outros aplicativos que a gente tem que executar. A gente pode definir um root file system mínimo, quer dizer, é um root file system apenas necessário para a aplicação que a gente quer executar. Então, a gente tem toda aquela árvore que eu mostrei antes, e a gente não precisa de tudo aquilo. A gente pode escolher alguns necessários, alguns arquivos e diretórios necessários para executar o que a gente precisa. De repente tem as bibliotecas, um banco de dados, certo? E claro que às vezes a gente tem desafios. Por exemplo, eu tenho programas distribuídos em vários diretórios dentro do Linux. E aí a gente tem vários métodos, que é o manual, que é a gente fazer realmente manualmente ou usar algumas ferramentas de geração automática que geram aquele programa e podem gerar mais ou menos o teu file system que tu precisas. Então, novamente, existe uma série de ferramentas que tu pode fazer isso. Um exemplo eu vou falar de BusyBox depois, mas o BusyBox basicamente é um conjunto de aplicativos dentro de um binário. E isso aqui é um exemplo de file system mínimo, certo? Olha só, eu tenho poucos diretórios aqui, eu tenho a libc, o loader, e aqui com isso aqui eu posso executar alguns programas C, que
limitados pelas minhas bibliotecas disponíveis. Então, isso aqui é um root file system mínimo, quer dizer, eu consigo colocar isso aqui em megabytes, certo? Vamos falar um pouquinho mais sobre inicialização. Então a gente parou lá novamente, aqui a gente já passou pelo processo de inicialização, pelo processo de MBR, de colocar o boot, e aí é quando a gente chega o init executado, lá no final na nossa última aula. Então o init executado, ele é procurado nesses diretórios aqui, e se não, pânico, certo? Então, antes do init ser executado, a gente tem a montagem do root file system. Por quê, gente? Porque a gente precisa montar o root file system conforme o esquema de arquivos que a gente está utilizando, porque a gente tem que buscar o init, basicamente é um arquivo, e a gente tem que buscar de alguma maneira o arquivo. Então, vocês já aprenderam sobre sistemas de arquivos, certo? Então, primeiro eu faço a montagem do root file system, quer dizer, agora o sistema operacional sabe onde buscar as coisas, né? Ele tem um mapeamento dos arquivos, e a partir disso aí, ele vai buscar o arquivo de inicialização. O init é o primeiro processo executado no espaço do usuário, ok? Então ele tem o PID 1, Process ID 1, ele inicializa estruturas externas do sistema operacional, ele dispara os outros processos, e ele define o nível de execução para a chamada do run level, que basicamente é um script. E eu posso ter diferentes run levels dependendo do nível de execução que eu quero. E tem várias variantes disso aí. Então basicamente isso aqui também é importante, porque é um script que vai executar tarefas do sistema e eu posso definir run levels para isso aí. Vou explicar um pouquinho mais a seguir. Olha só, eu posso. O que é o conceito de níveis? Assim, falando em bem alto nível para quem usa o Windows, a gente entra lá no modo de segurança do Windows. É uma coisa de alguma maneira parecida com do run level aqui do Linux. Eu posso, olha aqui, executar em single user para tarefas administrativas, em multi-user e assim por diante, certo? Então, eu tenho scripts para cada nível. Então, eu tenho um conjunto de comandos que eu executo dependendo do nível que eu quero executar. Então, olha aqui, ó, começar o sistema normalmente com o sistema de display apropriado. Então, run level ID 5. E assim por diante, ó, multi-user mode com networking. Aqui é com a Graphical User Interface e assim por diante. Então eu tenho um modo de inicialização e eu posso, inclusive, o usuário pode definir algum modo de inicialização que isso é muito bom, inclusive, para administração de sistema. Vocês não vão utilizar isso como usuário, mas vocês podem vir a precisar utilizar isso quando estiverem customizando um sistema Linux. Os níveis de execução, então cada RC fica num diretório com os scripts. E basicamente o script ele tem start, stop e restart. Então, por exemplo, aqui eu posso, olha aqui, ó, quando eu vou dentro desse diretório aqui, eu estou chamando é o daemon da HTTP, eu estou parando o daemon, tá? Então, basicamente com esse conjunto aqui de comandos, eu posso inicializar ou parar serviços. Como, por exemplo, rede, send e-mail, HTTP, várias coisas. Então, esses scripts, eles são, como eu falei, tu tem um conjunto de argumentos e que também avisam a ordem de inicialização do serviço que vocês querem. Então, basicamente, o RC define o estado da máquina depois que ela é inicializada. É isso que ele define. Lembrando também que os diferentes run levels definidos, certo? Eles podem variar para distribuição, inclusive distribuição de Unix, distribuição de Linux. Então, cada distribuição pode ter apesar de não variar muito, pode ter uma convenção um pouco diferente. Então, em suma, lá no... tá aqui, ó. Já está aqui. Etc. RCID. Eu vou ter um conjunto de arquivos, que, por exemplo, RC0, RC1, RC2, RC3. E os diretórios, que vão me definir a sequência de serviços que eu preciso inicializar. E eu vou ter um arquivo de configuração que vai definir o nível de inicialização que eu quero inicializar meu sistema. Esse arquivo de inicialização ele vai ser acessado durante o processo do init, certo? Então quem é responsável por fazer isso é o init. Então o init vai lá,
lê o arquivo de configuração, vê em qual run level que eu estou e pega o arquivo necessário. Tá aqui, certo? Só um resumão, ó. Master boot record, tudo isso aqui a gente viu. Carrega a partir do MBR ele acha o bootloader. Com o bootloader ele carrega o kernel na memória, começa a executar. Eu faço a minha montagem do RFS. Pela montagem do RFS eu acho o init, o meu processo init, que vai acessar o seu arquivo de configuração, init tab, que vai verificar qual é o run level que está sendo executado, e a partir do run level ele vai executar os serviços definidos para aquele run level. E começamos a execução do programa. Então, esse é o processo completo, o passo a passo completo de como é que o Linux funciona. Professor, se eu mudei aqui de um sistema de um PC para outro, que a gente viu PC, o que vai mudar, na verdade, assim, ó, é como é que a gente vai identificar vai mudar um pouco, talvez, como que a gente identifica onde está o arquivo do kernel que a gente colocar na memória, mas o bootloader ele vai agir, porque novamente não necessariamente precisa estar num disco rígido, pode estar numa memória, por exemplo, como a gente já conversou. E também pode ter alguma diferença de como carrega o kernel para RAM, como a gente viu no x86, no modo lá, no x86 32 bits, a gente tem aquela série de limitações do modo real e modo protegido. Mas do resto, depois que o kernel está executado na RAM, ele segue aqui esse procedimento. Vamos falar um pouquinho de ferramentas de desenvolvimento. Vocês sabem, definitivamente vocês sabem muito melhor do que eu, das várias ferramentas de desenvolvimento de software. Esses frameworks de desenvolvimento, essas ferramentas, conjunto de ferramentas, envolvem editores, para eu, obviamente, escrever meu programa e facilitar o management de arquivos, certo? Compiladores, ligadores que vão ligar os binários, e eventualmente interpretadores para executar os binários executados. Então, por exemplo, a JVM é um exemplo disso. Depuradores para eu depurar, para eu poder, por exemplo, executar o passo a passo. Analisadores de traços, quer dizer, para eu fazer uma análise fina do programa. Para que serve, por exemplo, um profiler? O profiler ele serve, eu preciso deixar um programa mais rápido. Então eu uso um profiler para ver que, por exemplo, eu consigo enxergar que 90% do tempo eu estou perdendo lá em 10% do código. Uma velha regrinha que eu faço, gente. Eu vou tentar otimizar esse código aqui. É uma questão óbvia, mas a gente tem que prestar atenção nisso. Tá? Existem várias ferramentas que fazem isso em basicamente todas as linguagens. Então, o Eclipse, por exemplo, é um integrador muito famoso, o .NET da Microsoft. Só que em sistemas embarcados, que obviamente tem a mesma característica, a gente pode usar várias ferramentas. Só que tem uma coisa que é importante a gente saber aqui, um conceito, que é chamado cross development, ou desenvolvimento cruzado. Basicamente isso, gente, é eu estar desenvolvendo em uma plataforma para uma plataforma que não é a plataforma onde estou desenvolvendo. Então, por exemplo, é eu estar lá no meu PC ou no meu Mac, certo? E ambos estão com o x86, apesar que agora a gente sabe já que o Mac vai migrar para um ARM, mas ambos estão no x86, e eu vou executar lá numa plaquinha que tem um ARM, por exemplo, certo? Isso é desenvolvimento cruzado. Não vamos muito longe. Quando a gente programa em Arduino, a gente está usando o nosso PC e está colocando lá no microcontrolador da Atmel. Então eu estou gerando um binário em um computador que não consegue executar aquele binário, basicamente. Então notem também que não necessariamente desenvolvimento cruzado tem a ver com processadores diferentes. Eu poderia dizer que eu estou fazendo desenvolvimento cruzado quando eu estou pegando e desenvolvendo alguma coisa no Windows para Linux. Sei lá o porquê que alguém iria fazer isso, mas estou gerando um binário no Windows para ser executado no Linux. A gente sabe que os padrões dos binários são diferentes, então apesar de eu tenho o mesmo sistema, o mesmo processador, a mesma ISA, mesmo Instruction Set Architecture, eu não vou conseguir executar um binário, um .exe que eu gero para o Windows, por diversas razões, não apenas diferença de binário, tem as bibliotecas e tal, o DLL, mas eu gero para executar no meu Linux, certo? Então, sistemas diferentes também a gente pode classificar como desenvolvimento cruzado. Então, isso é muito legal. Basicamente, eu estou gerando um negócio na minha plataforma corrente que não é para executar na minha plataforma corrente. E isso, como vocês podem imaginar, é muito útil para sistemas embarcados. Por quê? Porque, imagina, eu tenho uma Panda Board, eu tenho que, às vezes, fazer algumas agora já tem display e tal.
né? Então é relativamente fácil, mas algumas outras eu não tenho nem. Eu tenho que fazer algum esquema ali para ligar o display, para ligar um teclado, programar. É muito mais lento, imaginem. Obviamente que é muito mais lento, então é muito melhor eu ter lá o meu sistema com monitor grande, com 2 monitores, com o meu teclado bonitaço, com o meu mouse, para poder fazer a programação e depois e testar, inclusive. Eu tenho maneiras de testar. O Android é um outro exemplo de cross-development. Eu chego lá, eu posso ter o emulador do meu Android, eu posso fazer um aplicativo no meu PC e depois eu testo, coloco lá no meu celular e testo se tá tudo certo. Mas entre um teste e outro, eu posso inclusive usar o meu emulador para verificar as funcionalidades do sistema. O principal responsável por isso é o compilador, certo? Então, como eu falei antes, o compilador, quando é nativo, o objeto é o processador que é a plataforma que compila, e quando é cross, o objeto é para um processador diferente daquela plataforma que compila. Como é que funciona, gente? Assim, ó, eu tenho fonte, eu tenho meu pré-processador que gera linguagem intermediária, e eu tenho meu back-end que gera o código assembly dependente da arquitetura. Então, o GCC, por exemplo, funciona assim. Por isso que o GCC ele funciona para tudo que é plataforma diferente. Por quê? Porque essa parte aqui ela é igual e depois o que a gente muda, basicamente, falando em alto nível, é o back-end para gerar para tua plataforma destino. Então, tu consegue fazer isso com o GCC e isso também é um dos motivos que quando a gente usa compiladores mais específicos, como o ICC, o Intel C Compiler, o compilador da C da Intel, a gente vai discutir isso em aula. Isso é um dos motivos que geralmente, inclusive, o Intel é melhor do que o GCC, porque o Intel é mais específico. O GCC ele é uma coisa mais genérica, mais configurável e tem um trade-off entre ser configurável e ser eficiente. A gente está vendo isso durante toda a cadeira, a gente viu para hardware também, né? E isso também se estende para software. Então, o back-end eu vou gerar uma linguagem intermediária, o LLVM também é assim, e depois eu vou gerar um código assembly que vai depender da arquitetura. E dessa maneira é possível desacoplar toda uma inteligência do compilador para gerar o código para o meu código objeto final. Então, lembrando que o compilador que ele faz, ele vai pegar o meu código fonte, por exemplo, .c, e vai gerar o meu objeto, que basicamente é o assembly para uma determinada arquitetura. E claro que eu ainda preciso de biblioteca de funções, de ligadores. Então eu tenho vários objetos, ou bibliotecas eu tenho que fazer ligar. Depois carregador, que é pegar o binário e colocar na memória e executar. E várias ferramentas auxiliares para manipular os objetos executáveis. E a gente tem muitos toolchains ou frameworks que fazem isso, que tem tanto produtos comerciais ou soluções de open source. Mas é muito provável que se vocês desenvolverem para sistemas embarcados. Como eu falei, até para Android, gente. Android vai ser assim. Você vai estar com o teu PC, de alguma maneira vocês vão ter cross-development. Mas algum Arduino vão ter cross-development. Quer dizer, vocês vão estar usando ferramentas que não que vão gerar objetos que não são da plataforma que vocês estão utilizando. Quando vocês forem para alguma coisa, digamos, menos utilizada, que a comunidade é menor, as coisas podem ficar, às vezes, até um pouco mais complexas. Então, isso é uma outra coisa que vocês têm que cuidar. Olha só, eu tenho uma plataforma que ela é potente o suficiente para resolver o meu problema. Mas eu não tenho ferramenta para ela. Ou eu não tenho um Linux que está funcionando para ela. Fujam disso, gente. Novamente, o que vocês precisam, além de ter uma plaquinha com ARM, que várias no mercado, você tem que ter um Linux rodando, que vocês veem que tem uma comunidade ao redor que vocês podem customizar esse Linux, que já tem todos os drivers, tudo funcionando direitinho para o que vocês precisam. E vocês têm que saber que você tem um certo suporte para desenvolver naquela plataforma, de maneira fácil. Então, às vezes, é melhor pagar um pouquinho mais para ter produtividade. É isso que eu quero que vocês entendam. Não adianta vocês terem uma placa que é um pouco mais potente, que custa $10. Às vezes é melhor vocês pagarem $12 por uma placa um pouco menos potente, uh, que ainda vai entregar o que vocês precisam e tem ferramentas de desenvolvimento melhores, tem um ambiente de desenvolvimento melhor. O que é novamente isso? O sistema operacional com os drivers funcionando e tudo isso aqui funcionando fácil. Em suma, tem que ser fácil executar o Hello World. Eu vou repetir isso diversas vezes. A pessoa é mais cara do que uma plaquinha. E vocês têm de trabalhar com isso em mente.
A produtividade de vocês, hardware é commodity, a produtividade de vocês é muito, economicamente falando, é muito mais importante. Um exemplo de toolchain, obviamente, nosso velho amigo GNU. O que tem o toolchain da GNU? O make, compilador, utilitários, debugger e todo o build system, que inclusive envolve o automake, o autoconf, quer dizer, para gerar os binários. O que a gente precisa além disso? A gente precisa de um editor de texto e uma biblioteca C para nos dar as funcionalidades básicas. Por exemplo, agora a gente está falando em desenvolvimento C especificamente, mas a GNU ela oferece tudo isso aqui para vocês. Nosso amigo GNU aqui, um dos grandes responsáveis também pela popularização do Linux, como a gente já viu. Olha só o GCC, como eu havia falado para vocês, certo? Nós temos aqui o GCC, o GNU C Compiler, oferece suporte para vários tipos de processadores. E aqui é uma visão explodida que a gente tinha visto antes. Aqui nós temos o pré-processador. Então, o que o pré-processador faz? Ele retira comentários, ele faz expansão de macros. Então, quando a gente tem uma macro, aquela macro, na verdade, ela vai ser explodida, ela vai ser expandida. Quando a gente coloca include alguma coisa, include é uma macro, include alguma coisa .h, ele vai pegar aquele .h e vai colocar ali dentro. Então isso é uma macro, que vai gerar um arquivo C intermediário, e é aí que vai mandar para o compilador, como eu falei para vocês, tinha o front-end e o back-end, que finalmente vai gerar o código assembly dependendo da arquitetura, lembrando que eu tenho um desacoplamento entre o front-end e o back-end aqui, inclusive para facilitar o suporte a várias arquiteturas. Então isso aqui é como o GCC opera. Certo? Então, a gente não vai entrar em detalhes aqui, eu não sei se há alguma cadeira específica que vocês veem isso, mas é uma coisa interessante verificar como macros funcionam, por exemplo, tá? E como é que funciona esse pré-processador, que vai ajudar também vocês a entenderem um pouco melhor todo o procedimento, a entenderem de como, quando vocês falam que estamos colocando include stdio.h, que vocês estão incluindo uma biblioteca, vocês não estão incluindo uma biblioteca, vocês estão incluindo um cabeçalho, certo? Isso é diferente. Então, é importante vocês prestarem atenção nesses pequenos detalhes, que às vezes a gente tem essas concepções que são um pouquinho distorcidas da realidade. Então, quando eu faço o include, eu não estou incluindo uma biblioteca, estou incluindo o cabeçalho dela. O include vai passar lá pelo pré-processador, ele vai pegar aquele header, que é o cabeçalho, .h, por isso que é .h, e vai colocar aqui nesse arquivo C intermediário. E aí, com isso eu vou ligar a biblioteca depois. O ligador vai ser responsável por ligar a biblioteca depois. Então o cabeçalho ele ajuda a definir, por exemplo, os protótipos de funções, esse tipo de coisa. Certo? Para o compilador, na hora de compilar, saber que na hora de ligar ele vai achar aquelas funções em outro lugar. Isso é um exemplo de uso de cabeçalho. Então quando a gente está colocando include, a gente não está adicionando a biblioteca. Não estamos adicionando a biblioteca. Certo? Estamos adicionando o cabeçalho para aquilo. O make é uma outra coisa, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é importante que você saiba que existe. O make, ele é uma ferramenta de compilação que, por exemplo, permite definir uma árvore de dependências. Para que isso serve, gente? Imaginem que eu modifiquei, eu tenho centenas de binários e um depende do outro. Aqui. Então, olha só. Se eu, por exemplo, recompilo esse cara aqui, tá? E esse depende desse, que depende desse, depende desse, talvez eu tenha que recompilar todos esses aqui de novo. Agora, se eu mexo só nesse aqui e esse não depende de ninguém, eu não preciso recompilar esses aqui de novo. Então, o make, imaginem uma centena de arquivos, ele facilita a recompilação e faz a ligação de apenas os arquivos necessários. E isso economiza muito tempo, gente, muito tempo na hora de compilar. Acreditem em mim, eu já me envolvi em alguns projetos com milhares de linhas. E quando a gente está fazendo isso, ainda mais quando a gente liga algumas flags de debug, por exemplo, também, que às vezes pode até demorar um pouco mais para compilar. O make ele realmente facilita muito. Então imaginem, eu estou fazendo um programa e eu quero só compilar o que eu mudei, meu código-fonte ou aquilo que vai ter alguma dependência com o resto. Quando eu uso o make, dou lá o make, ele vai lá e vai compilar só o que eu preciso, meu programa vai continuar sendo executado. Imaginem que eu tenho 150 arquivos de código-fonte
E cada vez que eu mexo um ponto e vírgula num, ele vai compilar tudo. Então o Make ele evita que isso aconteça. Novamente, isso aqui não tem intuito de ter um curso de Make. O Make ele é um capítulo, 2, 3, 4 de livro. Então tem livros sobre Linux, tem livros sobre programação que fala muito sobre o Make, mas é importante que vocês saibam que ele existe e ele por si só é uma coisa relativamente complicada. Se vocês estiverem utilizando um projeto grande, é importante vocês investirem um pouco de tempo e entender como é que funciona isso, porque isso vai a curto e médio prazo, talvez não tão curto, a médio prazo vai salvar muito tempo. Se não é o tipo de coisa, eu vou aprender a fazer o script, mas o script em si, o tempo que eu vou levar para aprender a fazer o script vai levar mais tempo do que aquilo que eu poderia fazer manualmente, só pelo prazer de fazer o script. Não é o caso do Make, certo? Nós temos o debugger, que é o GDB, da GNU, é o GNU Debugger. E é um debugger de código, gente. A gente tem vários debuggers e é importante que vocês saibam que a própria GNU tem. Por que é importante a gente saber as ferramentas da GNU? Porque GNU tem para tudo que é lugar. Então notem, se vocês estiverem usando uma plataforma que não é tão popular assim, é muito provável que vai ter as ferramentas da GNU. Porque a GNU é o GCC, é o GNU Debugger, é o ponto inicial para desenvolvimento de qualquer coisa. Porque ele é aberto e todo mundo usa. Então é importante vocês saberem que existe. Eu quero um debugger. O que é o debugger? Vocês vão poder, por exemplo, executar passo a passo o programa de vocês. Vocês vão poder, por exemplo, verificar os valores das variáveis em tempo de execução. Aquela variável não está funcionando. Como é que eu vejo passo a passo executando? Dou um print, professor. Não, vocês podem usar o GNU Debugger. Depois vocês aprendem a utilizar isso aqui, também é muito mais, é uma coisa que vale a pena vocês gastarem um pouco de tempo. Claro que nós temos front-end gráficos que já usam o GNU Debugger para vocês, mas eu sei que muitos de vocês usam o famoso print para verificar e às vezes ficam uma tarde inteira, um dia inteiro procurando o programa. O problema é às vezes o GNU Debugger já vai solucionar. Por exemplo, uma variável não inicializada e o padrão da linguagem não fala qual é o valor daquela variável não inicializada, pode trazer comportamentos obscuros para vocês do programa, que talvez fique muito mais fácil vocês verem com um debugger do que usando o nosso famoso print no meio do código. E nós temos vários os utilitários binários aqui, que é o linker, que é o assembler. O que mais nós temos? Que é o gprof para mostrar o profiler. Mostrar a lista de strings de um arquivo. Que mais? Informações do elf. O object dump, que informa informações dos objetos, dos arquivos. E várias outras coisas, tudo da GNU. E isso aqui é bem legal, às vezes é bastante útil. E eu posso dizer para vocês que aqui já é um pouco mais específico, talvez vocês não tenham tanta necessidade de utilizar isso aqui. O Object Dump talvez, mas aí coisas bem mais específicas mesmo. Eu diria que o Make e o Debugger são coisas que provavelmente alguns de vocês aqui vão usar, mesmo que vocês não saibam, entre aspas, seja utilizando de repente aí um framework, mas o framework lá embaixo ele vai estar usando. Vai estar utilizando o Make e o Debugger para vocês. Aí nós temos os Build System, que basicamente é um conjunto de ferramentas para auxiliar o desenvolvimento e hipóteses de aplicações. Tá? Que, por exemplo, o AutoMake, que auxilia na criação de arquivos de Makefiles, portáteis. E aqui nós temos também a Portability Library, que é a GNU-lib, que é uma coleção de rotinas que é exatamente projetado para ser usadas em vários sistemas operacionais. Então isso aqui é só para vocês também saberem que existe, eu não vou entrar em detalhes. Mas o AutoMake, por exemplo, é uma coisa que é interessante. O LibTool, que é para criação de biblioteca estática e dinâmica também. Então, notem que a GNU oferece, do início ao fim, ferramentas completas de desenvolvimento, certo? E a partir disso, muita coisa é feita em cima, muito framework. Então, talvez vocês estejam utilizando as ferramentas da GNU e vocês não saibam. Quando vocês estão utilizando aquele programa do Windows lá na cadeira de algoritmos de programação, é bem provável que ele está usando o GCC. Está compilando o GCC e está mostrando para vocês, certo? Então,
deve 99,9% de chance que o programa está usando o GCC lá embaixo. E vocês não estão sabendo, mas não tem problema nenhum. Agora vocês sabem como é que está funcionando lá debaixo do capuz. Essa lâmina aqui só repete o que a gente já vem comentando, do cross-desenvolvimento, que o objetivo é desenvolver aplicações em plataforma diferente da plataforma-alvo. Então, estou desenvolvendo uma aplicação numa plataforma cujo objeto, cujo programa vai ser executado numa plataforma diferente, certo? E tem várias motivações, que é contornar restrições de memória, que é importante para desenvolvimento, ausência de dispositivos de entrada e saída, como um teclado, um monitor maior, e obviamente uma maior disponibilidade de recursos, por exemplo, ter um processador mais potente para compilar os programas. A gente já discutiu isso. Então, uma coisa que é importante é que a gente precisa, para gerar uma cross-tool-chain, quer dizer, um conjunto mínimo necessário para para compilar programas e ter programas prontos para ser executados, a gente precisa de, obviamente, um compilador C, certo? Um conjunto de ferramentas bem úteis, que a gente já viu, e uma biblioteca C, que a gente vai discutir, que pode ser uma biblioteca reduzida ou a glibc, por exemplo. E para isso, para gerar isso aqui, a gente precisa de um compilador C funcional, porque com o compilador C a gente consegue gerar tudo isso aqui a partir do código-fonte que tem disponível, por exemplo, na página da GNU. Só que tem um problema que eu vou discutir mais alto nível, que basicamente o que acontece quando a gente não tem a gente quer gerar todo esse sequência de ferramentas necessárias, bem útil, as bibliotecas e tal, e a gente precisa compilá-las, obviamente, né? Elas estão lá escritas em C, eu preciso do compilador C. Mas e se eu não tiver um compilador? Então, como compilar o compilador? Isso é uma discussão relativamente extensa, mas a gente pode, por exemplo, usar um outro compilador que implemente só um subset da linguagem. A partir desse outro compilador, a gente gera um compilador mais completo. A gente pode escrever um compilador simples, ninguém faz isso hoje, gente. E depois utilizar um compilador, uma versão otimizada. O compilador que a gente quer existe em outra arquitetura e eu posso gerar aquele compilador para a arquitetura destino. Então eu posso fazer um cross-compiler de um compilador, certo? Ou ainda utilizar um compilador de uma outra linguagem para gerar aquele outro compilador para aquela linguagem. Então eu tenho o compilador de uma linguagem qualquer e eu faço o compilador para gerar para uma outra linguagem. Então, isso aqui é uma discussão só por curiosidade, certo? Mas ela existe, então. Quer dizer, se alguém chega com uma arquitetura nova que ninguém utilizou, eu não tenho compilador para ela, eu preciso de alguma maneira gerar o compilador para compilar o resto das coisas. O que acontece na prática hoje é que para a maioria das coisas já existe pelo menos um compilador simples, mas geralmente o GCC, o nosso famoso GCC da GNU, ele tem disponível. Então, notem que isso aqui digamos, para ressaltar toda aquela discussão que a gente vem fazendo, sempre insistindo sempre que o importante é ter, além de um sistema, de uma plataforma de hardware que consiga satisfazer os requisitos de vocês, também ter todo o software necessário. Então, isso aqui, por exemplo, é um exemplo, né? Eu quero gerar o GCC e a glibc. A glibc tem biblioteca com todos as funções padrão que a gente precisa utilizar para C. Sem uma glib a gente não consegue basicamente fazer nada. Então eu posso gerar um GCC simples que não precisa usar a libc, porque eu não tenho ela ainda. A gente chama de compilador bootstrap. A partir desse compilador mais simples, eu gero a glib. E a partir, como agora eu tenho a minha glib, a minha libc mais complexa, eu posso gerar o meu compilador mais complexo, meu compilador completo, bem úteis e tudo isso. Entenderam? Então, novamente, isso aqui vocês não vão precisar fazer, mas é só para vocês entenderem que a complexidade que é a coisa. Eu preciso desses três caras aqui, eu preciso do GCC, do uma libc e do bem úteis para conseguir gerar um programa. Esse seria o meu toolchain mínimo necessário para gerar um programa qualquer que a gente está acostumado, como eu falei para vocês, está abstraído nos frameworks que a gente utiliza hoje em dia. Vamos falar um pouquinho da glibc. A glibc é a libc do nosso famoso projeto GNU. Para vocês terem uma ideia, o quão importante, o que a libc dá para vocês, gente? Read, write, malloc, printf, pthread create, tudo isso vem
glibc, para vocês só terem uma ideia do quão importante. Quer dizer, sem a glibc, vocês não teriam a libc, a glibc na verdade é GNU da libc, como eu falei, vocês não teriam nenhum printf, por exemplo. A gente vai falar do problema de contaminação na aula, que a gente vai falar de licenças, mas ela é relativamente grande para sistemas embarcados, tá? Então ela tem 1.7 megabytes aí. Professor, grande, sistemas embarcados, e lembrando dos sistemas embarcados, dependendo do que a gente quer implementar e onde a gente quer colocar. Claro que essa discussão aqui está cada vez menor, porque cada vez memória é mais barata e consome menos energia. Cada vez mais o meu processador ele é melhor. Então, assim, antigamente eu posso dizer que havia uma luta maior para diminuir o código-fonte, para diminuir várias coisas, porque nossa plataforma de hardware era muito enxuta. Agora, com o avanço da tecnologia, a gente consegue comprar mais barato plataformas de hardware melhores, que ainda assim consomem muito pouca potência. Quer dizer, o pouquinho a mais que eu vou gastar vale em produtividade, vale em rapidez de fazer o meu projeto. Aí nós temos a MicroClip, que é uma versão enxuta para sistemas embarcados, também tem a mesma licença. Então, por exemplo, um processador ARM é cerca de 4 vezes menor que a glibc para um processador ARM. Tem 400 KB e tem 1.700 KB a glibc. Conforme a própria página da MicroClibc, fala que quase nearly all applications, quase todas as aplicações suportadas pela glibc também funcionam perfeitamente usando a MicroClip. Certo? Então tem uma alta compatibilidade com a glibc e é usado em várias plataformas, soluções comerciais, inclusive de Linux embarcado aqui. Tem várias plataformas que uma vez que ela é feita em C e depois ela é compilada, basta ter o GCC para qualquer uma dessas plataformas que tu vai conseguir gerar basicamente qualquer coisa, certo? Então é significativo sim a diferença de tamanho. Então é bom vocês saberem que isso aqui existe, que ela é uma opção de projeto para vocês. Tem aqui um outro exemplo aqui. Então notem, como eu falei, não são exatamente iguais. Esse aqui é um link que tem as diferenças entre elas. E aqui é quando eu tenho compilado com bibliotecas compartilhadas, quer dizer, eu faço linkagem dinâmica, então a diferença é muito pequena. Por quê? Porque, obviamente, o meu código, quando eu preciso de uma biblioteca, ele não tá, essa minha função ela não está no código, o sistema operacional de alguma forma linka ela para nós, certo? Depois retorna. A gente vai falar de BusyBox ainda. E quando é compilado estaticamente, isso que é legal, quando eu faço um Hello World, quando eu uso a MicroClip eu tenho 25K e quando eu uso glibc 475K. O que significa? Significa que meu printf, o meu código do printf, então está dentro do meu programa objeto já. Ele está já dentro do meu programa objeto. Nesse caso ele não está. Eu chamo a biblioteca compartilhada, executo o código e retorno. Aqui não, aqui ele está dentro do meu código objeto e aí tu vê a diferença entre o glibc e a MicroClip. Isso é importante às vezes quando a gente precisa compilar estaticamente código. Quando, por exemplo, se eu não tenho suporte de sistema operacional para linkagem dinâmica, certo? Isso é um exemplo. Eu tenho que fazer uma compilagem, tenho que compilar estaticamente. Aí nós temos outras, como a DietoLibc, também aqui tem mais detalhes, é de aproximadamente 70 KB, ela tem essas restrições, para vocês saberem que tem outras também. Temos a NewLib, uma biblioteca semínima, também como curiosidade. Para curiosidade, alguns links da toolchains aqui, caso vocês queiram dar uma utilizada, dar uma olhada, uma verificada aqui no linuxmips.org. Vários links úteis e aqui também, certo? Finalmente vamos falar de BusyBox, que também pode ser útil para uso de algumas plataformas. O que é o BusyBox? É um conjunto simplificado de comandos Unix. Ele te dá um binário e esse binário tem os comandos, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero usar o ls. Ó, é um binário único, múltiplos pontos. Então eu faço BusyBox ls-la. Então tá aqui, ó, o link dele. Por que isso é legal, gente? Porque eu tenho um binário e com esse binário eu tenho vários comandos úteis que eu posso utilizar no meu Linux sem ter todo o root file system. Uma coisa que quando o pessoal acessa e consegue acesso de root em celular Android, por exemplo, é colocar o BusyBox lá, porque com o BusyBox vocês podem navegar pelos diretórios, fazer várias coisas, porque eu tenho todos os comandos que eu necessito dentro de um próprio binário, o que é muito útil. Eu gero meu binário com os comandos que eu quero.
Nós vamos falar de EPL, então ele é modular, a gente pode gerar de maneiras diferentes. Tem que cuidar um pouco porque ele tem uma licença de EPL, a gente vai falar um pouco disso, né? Qualquer trabalho derivado deve disponibilizar fontes, então tem que cuidar o que é um trabalho derivado e tal. Trabalho que vem a partir do BusyBox, a gente vai falar um pouquinho disso nas licenças. Facilita o procedimento de cross-compilação, por quê? Porque ele te oferece um conjunto de ferramentas já pronto, tu gera o binário no destino que tu queres, e tem um tamanho de reduzido que vai depender do que tu escolhe. Tá aqui todos os comandos disponíveis, olha só. Eu tenho o cat, o chmod, o move, muita coisa, o mkdir, o ls, o link, o kill, o init, inclusive vamos falar um pouquinho do init, o mount, então tem várias coisas aqui que a gente pode utilizar. E realmente o BusyBox é muito útil para algumas coisas, para alguns sistemas, porque novamente coloca tudo num binário, tudo que vocês precisam. E como vocês podem gerar isso fazendo geração cross, ele também facilita o desenvolvimento de outras plataformas. Como configurar e gerar? Eu entro no BusyBox, certo? Eu tenho um arquivo de configuração. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês saberem que é possível fazer a geração do BusyBox de maneira customizada. Isso aqui é um exemplo de geração. Olha, tu pode escolher o que tu quer entrar no teu arquivo no final. Então tem várias e várias opções. E aí ele vai gerar lá o teu binário BusyBox. Aí tem lá BusyBox LS, BusyBox mkdir e assim por diante. Notem também que o BusyBox provê uma capacidade equivalente ao init do System 5, quer dizer assim, até esse, o primeiro processo lá que ele executa no Linux, a gente consegue fazer pelo BusyBox. Certo? Então, notem, a gente tem um kernel rodando e a gente pode usar o BusyBox para dar um conjunto de funcionalidade mínima para o sistema operacional tipo Linux. Claro que é bem mais simples, por exemplo, não tem o run levels que a gente viu, mas é muito apropriado para ser usado para embarcados. Então, novamente, é bom vocês saberem que existem, porque uma vez que você tem o kernel funcionando com os device drivers que vocês querem ter o mínimo de funcionalidade do Linux, talvez o BusyBox seja a solução para vocês. Nós temos outras alternativas, como o MBUtils, tá? Tem parecido com o BusyBox, por exemplo, usa a Diet libc que a gente viu rapidamente antes. E aqui a gente tem um material adicional que eu vou deixar disponível para vocês, caso vocês queiram, tenham curiosidade de olhar. E a gente acaba a nossa aula de Linux, ferramentas, root file system, como funciona o processo de inicialização, como funciona o cross-chain, a geração de desenvolvimento de uma plataforma para outra. E algumas ferramentas são bem úteis, como o BusyBox, que é importante você saber.